agarrada a Xiao Tian bloqueia repentinamente a frente dos dois ataques, de frente para o relâmpago tremeluzente ao redor de seu machado, como dois vórtices giratórios, absorvendo todos os ataques. A garota solta um grunhido de dor, cerrando os dentes, mas ainda assim não consegue evitar cuspir um bocado de sangue no chão. Ao verem isso, os rostos de Zero Pesos e Luon mudam instantaneamente. Eles correm para apoiar a garota, mas ela fala mais alto. Obrigada a vocês dois. Cuspir esse sangue estagnado realmente me faz sentir muito melhor. Luon franze a testa, mas parece que seus ferimentos pioraram. Zé Ron também está preocupado. Por que você não revidou? Por que não se esquivou antes? A garota balança a cabeça suavemente quando você decidiu me acolher. Isso foi um ato de bondade. Portanto, não posso levantar a mão contra você. Quanto a não se esquivar, você mencionou que ele ainda não se recuperou totalmente do seu. Ele não poderia ter resistido a esse ataque. Com base em meus cálculos, suportar o golpe poderia ajudar a circular minha energia. Portanto, absorver o ataque era o melhor resultado. Ela diz essas palavras com um comportamento calmo. No entanto, enquanto fala, sangue fresco continua a fluir do canto de sua boca, fazendo com que ela pareça um pouco assustadora. Por um momento, todos ficaram em silêncio. Como ela consegue analisar calmamente a situação enquanto cuspia sangue? Isso não parece estar relacionado à sua amnésia, causada por alguma maldição. Será? Nesse momento, Joel Ling, no canto, é o primeiro a reagir rapidamente. Trata seus ferimentos. Ela está sangrando sem parar. Para onde estão olhando? Ao ouvir isso, todos entram em ação, pegando ar e correndo. Ela é então deitada em uma espreguiçadeira de pedra espiritual onde Shoda pega uma garrafa e serve alguns elixires, mas a garota dá uma olhada neles e fala novamente. Tomar um elixir não é tão eficaz para ele. Zhong Lishuan fica um pouco confuso ao ouvir isso e olha para Xiao Tian com curiosidade. Qual é a lógica por trás disso? Xiao Yue flutua no ombro de Xiao Tian e estende suas mãozinhas, lembrando-os de que é verdade que estar perto do papai é muito confortável. Vocês não notaram? Ao ouvir isso, Zhongling e os outros se lembram de que a velocidade de cultivo deles parecia aumentar significativamente sempre que estavam perto de Xiao Tian. Até mesmo as duas imperatrizes, quando lidavam com documentos oficiais, conseguiam resolver facilmente questões complicadas, desde que Xiao Tian estivesse presente. Todos na sala começaram a olhar para Xiao Tian atentamente, sentindo-se um pouco envergonhados com o escrutínio. De repente, Xiao Tian ouve Lu Fengyuan propor uma teoria. O irmão Xiao não mencionou uma vez que comeu algo que o ajudou a quebrar suas limitações? Será que esse tesouro celestial é incrivelmente potente e está fundido com sua carne e sangue, irradiando seus benefícios para as pessoas ao seu redor, como um elixir móvel? Zhongling bate palmas com uma súbita percepção. Você está certo, Vossa Majestade Lu. Não é de se admirar que ela quisesse me lamber. Xiao Tian ficou ali, completamente perplexo. Uma série de pontos de interrogação preenchia sua mente. A cena muda. Xiao Tian e seus 3 companheiros estão comendo otot. Ziruoyan fala seriamente com a garota. Em primeiro lugar, devido ao assunto relacionado ao pai dela e ao seu estado de saúde, ficou decidido que você ficará. Entretanto, não me sentirei confortável em deixá-lo perto do Sr. Xiao. Ninguém pode garantir se você tem segundas intenções. A garota acena com a cabeça para as suspeitas de Ziruoyan. Suas dúvidas são razoáveis. Nem mesmo eu posso garantir se eu era bom ou ruim antes de perder a memória. Ziruoyan parece dar um suspiro de alívio com sua compreensão, fazendo um leve aceno de cabeça. É bom que você entenda. A partir de hoje, vou me mudar oficialmente para o Palácio do Príncipe e morar com você. Se algo acontecer com você, temo que viverei o resto da minha vida e me arrependerei. Veja, Tin se sente um pouco desamparado. Lá vem ela de novo. Por que o Ziruoyan sempre tem que fazer grandes aberturas? Será que ela está testando minha tolerância ao lado dele? Os olhos de Luigi Yuan se arregalaram. Raiva mal suprimida. Que droga! A grande Imperatriz das Chamas é realmente astuta. Ela deve estar planejando se mudar para a residência do príncipe há muito tempo. Lu Fengyuan de repente dá um tapa na mesa. Não, eu também preciso me mudar para lá. Ziruoyan, aparentemente esperando essa reação, pega casualmente um pedaço de alface e pergunta: por que a Imperatriz do Demônio Sagrado quer se mudar para lá? Minha presença não é suficiente? Cerrando os dentes, Lu Fengyuan responde: ela sabe algo sobre meu pai. E se de repente ela se lembrar do passado? Preciso ser o primeiro a saber de qualquer notícia sobre meu pai. Portanto,
Tenho que estar perto dela. Dizendo isso, Luo Fengyuan mergulha alguns legumes cozidos em um molho e depois os coloca na boca. Ziruoyan segue o exemplo. A garota os observa com admiração. Então é assim que se deve comer. Não é de se admirar que tenha ficado tão salgado quando tentei beber. O que devo fazer agora? Posso pedir outra porção de molho? Ziruoyan não dá atenção aos pensamentos da garota e bufa para Luo Fengyuan. Sua mente parece estar funcionando melhor ultimamente. Não é de se admirar que seu peito tenha ficado menor ultimamente. Para não ficar para trás, Luo Fengyuan retruca. É mesmo? Parece que alguém é muito ciumento e fica de olho nos outros. Ao ouvir isso, Zeruan não se incomoda com mais palavras. Com um forte estrondo, ela bate uma jarra de vinho na mesa. Quem perder, volte para seu próprio palácio. Luo Fengyuan também produz uma jarra de vinho. Seus olhos estão em chamas. Vamos lá. Quem tem medo de quem? A batalha das duas imperatrizes irrompe novamente. Enquanto isso, a garota ao lado encontra uma solução. Ela despeja os molhos das duas imperatrizes em sua própria tigela e começa a comer vorazmente. Mesmo enquanto as duas imperatrizes discutem e bebem, disputando entre si jarro por jarro, ela continua comendo como se nada mais importasse, saboreando completamente sua refeição. Xiao Tian olha para os três com uma expressão impotente. Não faz muito tempo desde nosso último concurso de bebida e agora estamos fazendo isso de novo? Uma sensação de nostalgia toma conta de mim. Logo, o pátio está repleto de jarras de vinho vazias. Xiao Tian está segurando Zirui, enquanto a garota apoia Luo Fengyuan. Os quatro se dirigem para a câmara interna. Um momento depois, as duas imperatrizes são colocadas na cama e se abraçam novamente. Xiao Tian não consegue evitar, mas suspira, de volta à mesma velha rotina. Nesse momento, um arroto alto ecoa do lado. A garota parece envergonhada. A comida estava muito boa. Fazia muito tempo que eu não comia uma refeição tão satisfatória, então talvez eu tenha exagerado. Minhas desculpas. Xiao Tian acenou com a mão com desdém. Se você gostou, então coma o quanto quiser. É apenas uma pequena quantia de dinheiro para a comida. Eu controlo as finanças da casa. Afinal, ele faz um sinal de positivo com o polegar, parecendo orgulhoso, embora ela não tenha certeza do motivo pelo qual ele está tão orgulhoso. A garota diz calmamente, obrigada, por favor, descanse um pouco. Depois de dizer isso, a garota se senta com as pernas cruzadas e fecha os olhos, entrando em um estado de meditação. Não querendo desperdiçar palavras, Xiao Tian imediatamente lhe deu um tapa, deixando-a inconsciente, e depois a levou para uma poltrona reclinável. Não sei pelo que você passou antes, mas uma boa noite de sono é importante. Você não precisa ficar de guarda aqui. Nesse momento, Xiao Tian de repente sente que algo está errado. Atrás dele, as duas mulheres, com os olhos brilhando de inteligência, estão olhando para ele atentamente. No momento seguinte, a câmara interna se enche com os sons das roupas descartadas de Xiao Tian e seus lamentos dolorosos. Acalmem-se. Vocês dois, não rasgue minhas roupas. Só porque eu não bato em mulheres, não significa que você pode ficar fora de controle quando está bêbado. Espere, não faça isso. Fique longe. Xiao Tian se senta tremendo no canto da cama, enquanto Ziruoyan e Luo Fengyuan olham para ele como se ele fosse um chapeuzinho vermelho. E eles eram lobos, quase babando. Depois de uma espécie de batalha 3, todos caíram em um sono profundo e exausto. Enquanto isso, no vazio caótico fora do reino do demônio sagrado, uma parte do espaço se distorce repentinamente. Uma grande e robusta nave de guerra negra força violentamente seu caminho através da distorção. O navio inteiro parece ter sido construído com uma madeira negra desconhecida. Chefe, parece que chegamos ao reino do demônio sagrado, diz uma figura que está no convés do navio de guerra, cercada por outros que são igualmente altos e fortes. Cada um tem cerca de 2 metros de altura. Sua pele é adornada com padrões de cor de sangue e eles emanam um forte cheiro de sangue. De acordo com os mapas estelares que capturamos, esse deve ser o lugar. Eu não esperava que nossa busca nos trouxesse até aqui. Seu ajudante, esfregando a cabeça careca, olha para um livro em sua mão que emite uma energia espiritual flutuante. Algo parece estranho. As dimensões aqui parecem ser mais circulares, maiores. Há uma pequena discrepância com nossos mapas estelares. Sim. Envie uma equipe de reconhecimento para ter uma noção do local. Seria melhor capturar alguém valioso para interrogatório. Deixe o Esquadrão 10 cuidar disso. Eles não são muito poderosos. Não vão assustar o inimigo. Ao dizer isso, ele continua a olhar para o reino do demônio sagrado à frente. Pagamos um preço alto para chegar aqui. Precisamos capturar Lu, Qin e Xing. Enquanto isso, de volta ao palácio do príncipe, Xing abre os olhos e se senta, parecendo um pouco atordoada. Ela se lembra de que estava meditando e sente como se tivesse sido nocauteada, pensando que isso foi feito por Xing. Rapidamente, rola e se levanta, examinando o ambiente ao seu redor. O quarto está em desordem,
com trapos não identificáveis espalhados pelo chão. Você está acordada, diz uma voz. Levantando a cabeça, te arruma a cama, vestido com roupas novas. Bai Qing acena gentilmente com a cabeça e olha ao redor, perguntando: houve algum ladrão aqui ontem? Xiao Tian termina de arrumar a cama e suspira. Tivemos uma briga ontem, por isso está um pouco bagunçado. Uma briga? Bai Qing pensa por um momento e balança a cabeça. Embora não nos conheçamos há muito tempo, parece que todos se deram bem ontem à noite. Não consigo imaginar que você lutaria. Xiao Tian se apoia em sua cintura e diz: quanto mais profundo for o relacionamento, mais ferozes serão as brigas. Você provavelmente não entenderia. Ao ouvir isso, Bai Qing parece intrigada, mas Xiao Tian não dá mais nenhuma explicação. Ele simplesmente diz: aqueles que entendem, entendem. Não há necessidade de explicar tudo. Bai Qing pega um pedaço de seda rasgado do chão, manchado de sangue, e franze a testa. Isso é por causa dos ferimentos? Não acredito que suas discussões sejam tão acaloradas. Sim, a batalha foi intensa. Pode-se dizer que foi violência doméstica, diz Xiao Tian, enquanto arranca a seda dela e a guarda. Esse tipo de coisa é um mau exemplo para as crianças. Parece que ser a consorte de uma imperatriz não é fácil. Bai Qing observa. Xiao Tian acena com a cabeça e vai até a janela com uma xícara de chá fumegante. Não é fácil, especialmente quando são 2 contra 1. Não posso vencer. Ele toma um gole do chá e acrescenta: é uma pena que este mundo não tenha bagas de goji, mas eu tenho porcos de chama verde. Vou pedir a Zong Yingming para fazer um pouco de rim frito. Isso deve resolver tudo. Está decidido. Ele sai correndo, lembrando Bai Qing de ficar no palácio do príncipe e não sair por aí. Confuso, Bai Qing pergunta se aconteceu alguma coisa. Tenho alguns assuntos a tratar. Apenas fique aqui. Não faz sentido ficar vagando por aí. Com isso, Xiao Tian sai correndo, deixando Bai Qing refletindo. Não vale a pena, não é? Pensando bem, isso parece verdade. Bai Qing olha ao redor do salão vazio e fica sozinho por um longo tempo antes de se sentar em uma posição de pernas cruzadas para meditar. Após a formação da Aliança da Imperatriz, há 2 reuniões conjuntas da corte todos os meses. Essas reuniões são organizadas em conjunto pela Grande Dinastia das Chamas e pelo Reino do Demônio Primordial para discutir assuntos de interesse mútuo. Naturalmente, elas são realizadas em um local na fronteira dos 2 territórios, em um salão temporário da Imperatriz construído em frente ao Palácio do Príncipe. Nesse momento, as 2 imperatrizes trocam olhares no salão. O que acha disso? Vamos continuar hoje à noite? Zé, bom, desta vez, eu quero ir primeiro. Xiao Tian espirra à distância. Quem está falando de mim? De manhã cedo, Xiao Tian encontra seu chefe Zong Yingming, preparando-se para pedir rins fritos e rins de cordeiro assados. Antes que ele possa pedir mais, Zong Yingming o interrompe. Príncipe, que tal se eu lhe preparasse um banquete completo e nutritivo? 10 pratos que o rejuvenescerão completamente. Olhando para a aparência frágil do chefe, Xiao Tian não pode deixar de se perguntar: você tem certeza? Será eficaz? Zong Yingming parece muito sério. Sim, príncipe, fique tranquilo. Eu já experimentei. Lembrando-se da esposa de Zong Yingming, Zhongli Xuan, Xiao Tian entendeu imediatamente que, quando se trata de alimentação, provavelmente ninguém tem mais autoridade do que Zong Yingming, essa cavalaria de armadura pesada. Pensando nisso, Xiao Tian de repente colocou o braço em volta do pescoço de Zong Yingming. Falando nisso, depois de treinar artes marciais comigo, você deve estar se saindo muito melhor, certo? Zong Yingming sorri de forma ambígua. Tudo graças ao seu excelente ensino. Príncipe, as coisas têm sido muito mais fáceis recentemente. Muito bem, prepare-se. Vou levá-lo à Montanha da Chama Verde, diz Xiao Tian, preparando-se para assaltar. Mas, nesse exato momento, Zong Yingming franze a testa e grita: príncipe, alguém está chegando. No segundo seguinte, sons de Vooshin enchem o ar e, quase que instantaneamente, 4 homens carecas de armadura os cercam. Zhang Yikun se concentra nos 2. De acordo com nossas informações, o reino do demônio sagrado é governado pelo reino do demônio primordial. Um de vocês é o primeiro-ministro e o outro é um príncipe. Vocês devem ter muitas informações. Jonison se aproxima lentamente e faz gestos. Senhores, se não quiserem ter problemas, por favor, venham conosco. Xiao Yongmin segue a direção indicada e vê um OVNI. Seu corpo maciço está pairando para cima e para baixo. Xiao Tian fica perplexo. Isso é um alienígena? Zong Yingming está igualmente surpreso. Que diabos é isso? De onde vieram essas pessoas e essa coisa estranha? Nunca vi isso antes. Enquanto os 2 ainda estão perplexos, Jonison dá um passo à frente e olha para eles, zombando. Não faça nenhuma resistência inútil. Caso contrário, tudo que você enfrentará será o desespero. Zong Yingming fica irritado e, de repente, produz um talismã em sua mão, que será o único a se desesperar. Ainda não se sabe. A energia da espada do imperador se foi. Assim que as palavras de Zhong Yang caem,
O talismã absorve a energia espiritual e se transforma instantaneamente em uma energia de espada dourada que avança em direção a John Wang em um instante. A energia da espada atinge Johnson, mas não o afeta devido às ruínas vermelho-sangue em sua armadura. Explodiu em uma energia assustadora. Que ataque patético! Johnson tira a poeira de si mesmo, balança a cabeça para o frágil John Wang e diz: parece que você realmente não ouviu meu conselho, raça humana inferior. Em seguida, Johnson se vira e caminha em direção à espaçonave, ordenando a seus homens que quebrem suas pernas e levem ele e as impressões digitais de Ian conosco para receber outras ordens. Mas assim que ele dá 2 passos, um membro da equipe grita: capitão, algo parece errado. Todos os homens carecas parecem horrorizados e involuntariamente dão um passo para trás, mas uma sombra imponente ainda os envolve. Johnson, irritado com as palavras dos membros de sua equipe, pergunta: como assim? Eles são apenas humanos. O que há para temer? Ao virar a cabeça, suas pupilas se contraem instantaneamente. Que merda! Isso é assustador. Zhong Yangmin de alguma forma se transformou em um gigante, com quase 30 pés de altura, coberto de músculos explosivos. Ele está olhando atentamente para Johnson, e até mesmo sua respiração casual emite uma névoa. Isso parece nuvens em movimento. Zhong Yangmin exala uma aura incrivelmente aterrorizante, inclinando seu físico explosivo para frente e cerrando os punhos. Ele olha para Zhang Yizhen e diz: raça humana inferior? Essa é uma maneira interessante de dizer isso. Então, mostre-me o que você tem, e vamos ver como você faz esse primeiro-ministro se desesperar. O que você acha, pequeno broto? Ao ver seus subordinados tremendo de medo, Zhang Yizhen grita apressadamente: não entrem em pânico, fiquem calmos. Sua aura está apenas no 10º nível. É apenas o tamanho dele que é intimidador. Respirando fundo, ele dá um tapinha no ombro de seu subordinado. Recuar antes de lutar não é o estilo do clã da Runa de Sangue. Com isso, o corpo de Johnson começa a se inflamar à medida que sua forma aumenta, e sua aura sobe rapidamente, atingindo nível 13. Incentivados por Johnson, os membros de sua equipe também rugem enquanto os músculos de seus corpos incham e as runas cor de sangue piscam. Johnson assume a liderança, avançando contra Zhong Yangmin em uma velocidade explosiva, atacando implacavelmente com as lâminas de sangue em sua armadura. Sua equipe segue o exemplo. Seu medo anterior foi esquecido, cercado e atacado por todos os lados. Zhong Yangmin não consegue se esquivar a tempo. Enfurecido, ele bufa, seu corpo se enrijece e as feridas causadas pelas lâminas de sangue começam a se curar imediatamente. Zhong Yangmin, então, zomba friamente: macacos saltadores, vocês não iam fazer esse primeiro-ministro se desesperar? Então, vamos nos enfrentar cara a cara. Sem mais delongas, ele avança, sua forma maciça quase ofuscando tudo. 2 dos homens carecas nem tiveram tempo de se esquivar e foram esmagados no chão por seus punhos gigantes. Punhos de pedra. Eles suspiram coletivamente. Isso é mesmo um humano? Zhong Yangmin cerra os punhos novamente, visivelmente irritado. A dinastia da Grande Chama acabou de se estabilizar e o reino do demônio primordial combinado pela Imperatriz ainda está em formação. Quem são essas criaturas rastejantes que se atrevem a causar problemas? Johnson ruge de raiva. Como um mero humano pode ser tão forte? Ignorando sua explosão, Zhong Yangmin respira fundo, estabilizando sua postura de acordo com as posturas que aprendeu enquanto treinava com Xiao Tian. Seu punho direito se expande enquanto ele grita: punho espiritual gigante. Com isso, Lan Yixin é lançado voando, sentindo como se seu corpo estivesse desmoronando. No entanto, enquanto ele voa para trás, um sorriso astuto cruza seu rosto. Você caiu nessa. Usando o impulso do golpe de Zhong Yangmin, ele dá uma cambalhota e aterrissa ao lado de Xiao Tian, segurando a lâmina de sangue contra o pescoço de Xiao Tian. Primeiro-ministro, não faça nenhum movimento precipitado. Se minha lâmina escorregar, você não conseguirá concluir sua missão para Vossa Majestade. Xiao Tian olha sem emoção para a lâmina em seu pescoço. Em seguida, vira-se para Zhong Yangmin, que parou a uma certa distância, e diz: por que está olhando para mim? Continue lutando. Por que eu tenho que fazer tudo? Qual é o objetivo de seu treinamento em artes marciais? Ele até boceja de tédio. Zhang Yixin está atônito. Esse cara realmente tem muita coragem. Ao ver Xiao Tian olhando para ele, Xiao Tian levanta uma noz em sua mão. Quer um pouco? Johnny filho está completamente atônito. Será que ele se dá conta da situação em que se encontra? Nesse momento, Zhong Yangmin acena com a cabeça e diz: eu entendo. No segundo seguinte, sua aura irrompe novamente e ele ataca diretamente Johnny filho. Assustado, Joãozinho filho grita apressadamente:
Pare! Você não se importa se esse homem vive ou morre. Vendo que ele não para, Joãozinho cerra os dentes e ruge. Você forçou minha mão. A culpa é toda sua. Em seguida, ele balança sua lâmina em direção ao pescoço de Xiao Tian. Ouve-se um som alto de estrondo. Ele pode sentir claramente a dor em seu braço e vê que ele está dobrado em um ângulo de 90 graus, quebrado pelo impacto. Incapaz de suportar a dor, Zhang Yixin grita e se agacha no chão, tremendo. Xiao Tian continua comendo suas nozes, olhando para Zhang Yixin que está ajoelhado no chão. Você é estranho. Qual é o objetivo de se machucar? Zhang Yixin olha para o pescoço de Xiao Tian. Nem mesmo um arranhão. Que diabos é esse cara? Seus colegas de equipe estão igualmente horrorizados. A lâmina de nosso chefe foi ineficaz. Aproveitando a oportunidade, Zhong Yangmin dá um soco forte neles. Vocês realmente se distraem durante uma luta? O vento intenso do soco faz suas pálpebras se contorcerem. Enquanto isso, Xiao Tian cospe uma casca de noz. Vocês são realmente resistentes. Sua capacidade de recuperação também é muito assustadora. Você é um cultivador de corpo? Zhang Yixin olha para a casca de noz que caiu sobre ele e sua boca se contorce. Ele recuou rapidamente, mas ao aterrissar a uma certa distância, Xiao Tian apareceu ao seu lado como um fantasma, cuspindo outra casca de noz. Por que está ignorando minha pergunta? Como um cultivador de cor pode ultrapassar o 10º nível? Shan Yizhen congelou no local. Alguma coisa está errada. O que está acontecendo com esse Xiao Tian? Ser fisicamente forte é uma coisa, mas por que ele também é tão rápido? Será que ele pode ser um especialista de 16º nível ou mais? Pensando nisso, Shan Yizhen de repente enfiou a mão no peito e gritou: todos, queimem os cristais de sangue. Puxa para fora um cristal vermelho ardente. Seus colegas de equipe gritam de incredulidade. Capitão, Shan Yizhen lhes dá um sorriso irônico, com um toque de desculpas. Não temos escolha. De qualquer forma, não podemos voltar vivos. Nossa única opção agora é derrubá-los conosco. Dizendo isso, ele se vira para olhar para Xiao Tian, seu rosto gradualmente se tornando feroz. Admito que você é forte, mas isso não importa. Você não pode parar essa coisa. Enquanto falavas, Zhang Yixin não notou que o objeto havia desaparecido de sua mão. Xiao Tian segura o cristal de sangue e o examina. Você diz que essa coisa é perigosa? Zhang Yixin está completamente atônito. Quando foi tirado? No segundo seguinte, Xiao Tian levanta a cabeça e coloca o cristal de sangue em sua boca, engolindo-o inteiro. Que droga! Zhang Yixin acha que isso é algo que até mesmo os especialistas do 18º nível seriam explodidos instantaneamente. Como ele pôde simplesmente engoli-lo? Um momento depois, um som abafado de explosão emana da barriga de Xiao Tian. Sem se preocupar, Xiao Tian dá tapinhas em seu estômago e, de repente, abre a boca para rotar. Uma fumaça vermelha sai de sua boca. Xiao Tian parece entusiasmado. Oh! Isso é ótimo. No momento em que ela entrou em minha boca, foi como tomar uma dose de licor forte, seguida de uma sensação explosiva de queimação. Mas, longe de causar dor, parecia que meus órgãos recebiam uma massagem quente e vibrante. Esse produto é ótimo. Definitivamente, é um lanche de alta qualidade. Dizendo isso, Xiao Tian olha para Johnny San com um rosto cheio de expectativa. Tem mais? Me dê mais 100. Johnny San olha para Xiao Tian com incredulidade. Incapaz de falar por um longo tempo, a arma definitiva de nosso clã, algo que destruiria tudo em um raio de 100 milhas e dissiparia toda a energia espiritual entre o céu e a terra. Como isso se transformou em um petisco de sabor único em sua boca? Isso não é intimidar as pessoas honestas? Zhong Yangmin, que está por perto, se agarra a outros membros do clã da ferida de sangue. Príncipe, você está bem? Xiao Tian o dispensa com um aceno de mão. Estou bem. Ao ouvir isso, Zhong Yangmin jogou as pessoas que estava segurando como lixo no chão, olhando para elas. Essas pessoas são problemáticas e parecem muito especiais. Na verdade, são cultivadores de corpos. Jonison olha para seus subordinados capturados, com o rosto cheio de desespero. Parece que estamos condenados. Naquele momento, Xiao Tian ficou sério e olhou para Zhong Yangmin, o primeiro-ministro Zhong. De antes até agora, notei algo sério. Zhong Yangmin, que acabou de retornar à sua forma original, ficou imediatamente ansioso ao ouvir as palavras de Xiao Tian. Príncipe, qual é o problema? Zhang Yixin está ainda mais nervoso ao lado. Será que nosso navio de guerra do vácuo, estacionado fora do vácuo, foi descoberto por esse monstro? Se for esse o caso, nosso líder e os outros estarão em perigo. Quem diria que, no segundo seguinte, Xiao Tian apontaria para Zhong Yangmin e gritaria: antes de mais nada, sua pose de entrada não foi legal o suficiente. O que foi aquele agachamento? Você deveria estar sentado,
com um braço sobre a perna e o outro apoiando a cabeça levemente inclinada, olhando para eles com frieza. Xiao Tian fala como se estivesse falando muito sério sobre esse assunto. Além disso, Giant Spirit Fist não é um nome legal o suficiente. Pensei em um melhor, Rising Army of Divine Tyrannia Cross the Skies. Enquanto ele diz isso, Xiao Tian de repente se volta para Zhang Yikun. A propósito, de que raça vocês são? Antes que Zhang Yikun pudesse sair de seu torpor, ele ouve a pergunta e fica ainda mais estupefato. Xiao Tian imediatamente lhe dá um tapa sob um controle preciso da força. Zhang Yikun gira como um peão em alta velocidade. Xiao Tian estreita ligeiramente os olhos em uma aura aterrorizante de intenção assassina. Ela começa a se espalhar pelo ar. Eu estava apenas falando. Por que não estava prestando atenção? Está planejando alguma coisa? Jonisson, que estava atordoado, finalmente murmura. Nós somos o clã da Runa de Sangue. Xiao Tian sorri levemente. Bem, nesse caso, esse soco deve ser chamado de punho aniquilador da Runa de Sangue dominadora do céu divino titânico. O que você acha? Ele olha para Zhong Yangmin com confiança. Zhong Yangmin só pode sorrir desajeitadamente e dizer: muito bom. De fato, é um ótimo nome. Xiao Tian continua a dar suas opiniões. Alguns de seus movimentos anteriores também estavam incorretos. Sua experiência de batalha ainda é insuficiente. Por exemplo, você desperdiçou muita energia e alguns aspectos de seus ataques não foram suficientemente suaves. Zhong Yangmin prontamente pega um caderno para anotar as dicas, sentindo-se profundamente impressionado. Não é de se admirar que o príncipe Xiao seja tão habilidoso em combate. É realmente uma experiência de aprendizado. No entanto, ele se pergunta, pelo que o príncipe Xiao passou para desenvolver técnicas de ataque tão complexas. Com esse pensamento, Wang Jiamin solta um suspiro melancólico. Depois de dar alguns pontos-chave, Xiao Tian diz: tudo bem, por enquanto é o suficiente. Digira o que você aprendeu. Ao ouvir isso, Wang Jiamin rapidamente se curva. Príncipe, prestarei atenção da próxima vez. Xiao Tian franze a testa. O que você quer dizer com próxima vez? Por que não agora? Ainda é cedo. Há bastante tempo. Dizendo isso, de repente, Xiao Tian pega um frasco de pílulas de elixir. Ele se aproxima dos membros gravemente feridos do clã das feridas de sangue e dá uma pílula para cada um. Em pouco tempo, os homens se olham com descrença, sentindo-se completamente revigorados, como se todos os ferimentos tivessem sido curados. Nesse momento, Xiao Tian bate palmas para chamar a atenção de todos. Muito bem, vamos fazer tudo de novo, começando do ponto em que todos vocês o viram acumulando energia em seu corpo, preparando-se para lutar. Vocês precisam agir em pânico e com medo, como na primeira vez que o viram. Não pareçam burros e entorpecidos. Esta é a sua chance de redenção. Os membros do clã Bland Run estão perplexos. O que está acontecendo? Esse cara é um diretor ou o quê? Ao ver a falta de cooperação deles, Xiao Tian sente uma onda de raiva crescer dentro dele. Ele dá um soco forte, esmagando instantaneamente o membro que estava parado, parecendo atônito. Em seguida, ele grita com as pessoas restantes. Que tipo de expressão é essa? Estou lhe dando uma oportunidade aqui e você nem sequer está levando esse ensaio a sério. Vocês estão além da redenção. Todos ficaram atonitos com a aura imponente exalada por Xiao Tian. O gigante de antes levou séculos para nos ferir gravemente, mas esse cara nos destruiu com um único tapa, sem nenhuma flutuação na energia espiritual. Isso é muito assustador. É melhor cooperar. Talvez ainda possamos sobreviver e voltar para casa, para nossas famílias. Rapidamente, o primeiro teste começou. No momento em que Zhong Yangmin está prestes a dar um soco, ele ouve Xiao Tian gritar: corta, clã da Runa de Sangue. Preciso de expressões sérias de vocês. Medo. Entendam. Tenham medo. Vamos fazer isso de novo. No meio da perseguição aos membros. Veja como Tian fala novamente. Corte. Zhong Yangmin, preste atenção no que está atrás de você, não apenas em quem você está perseguindo na frente. Esteja atento ao seu entorno. Vamos fazer isso novamente até a sexta tomada. Zhong Yangmin está espancando os membros do clã da ferida de sangue que estão se lamentando e implorando por misericórdia. Finalmente, no sétimo take, um dos membros carecas não aguenta mais o ambiente de alta pressão e a humilhação. Quebre-o. Depois de soltar um rugido, ele levanta as mãos e as bate em sua própria cabeça. Seu crânio se estilhaça. Sua alma deixa o corpo, mas ele tem uma expressão de alívio e satisfação no rosto. No entanto, Xian pega outro frasco de remédio e diz, de forma encorajadora: fugir não resolverá o problema. Enfrentá-lo com coragem é a única maneira de se redimir. Como ele diz, Xian enfia com força 2 pílulas de elixir na boca do homem. A alma que estava prestes a ascender aos céus parou de repente, sentindo que algo estava terrivelmente errado. No momento seguinte, o medicamento faz efeito. Seus ferimentos se curam rapidamente e sua alma que estava partindo é violentamente puxada para trás, fazendo com que ele grite:
Deixe-me ir. Me deixe morrer. Por favor, não me ressuscite. Não importa o quanto ele se esforce. É inútil. O homem que estava prestes a morrer de repente se senta, ofegante, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Xiao Ti então lhe dá um tapinha tranquilizador no ombro. Não desista. Acredito que você conseguirá. Os lábios do homem careca estão trêmulos. Embora Xiao Ti esteja sorrindo nesse momento, ele ainda se sente aterrorizado. Por que eles não me deixam morrer com dignidade? Abalado até o âmago, o homem careca parece ter perdido a cabeça, resmungando. É o karma. Tudo karma. Eu estava errado. Não deveria ter colocado os pés em um navio de guerra invasor. Veja como Tian cerra o punho e grita. Pare de se fingir de morto. Vamos fazer isso de novo. Lembrem-se todos de que isso não é um ensaio. John Wing começou depois de várias tentativas. O vale inteiro está uma bagunça. Zhang Yizhen de repente se ajoelha no chão, soluçando descontroladamente. Eu estava errado. Realmente errado. Eu não deveria ter invadido. Não deveria ter tido prazer em massacrar humanos. Enquanto chorava, ele batia no peito e batia os pés. Finalmente, ele olha para o céu, com os olhos vazios. Momentos depois, não há mais nenhum sinal de vida nele. Sua alma se desintegrou completamente. Xiao Tian olha para Zhang Yizhen, que perdeu toda a esperança de sobreviver, e suspira. Por que eles não conseguem nem mesmo resistir a um teste tão pequeno? Zhong Yangmin começa a analisar com uma expressão séria. Pelo menos, podemos confirmar que o clã Bloodrune é um cultivador corporal. No entanto, diferentemente do reino dos cultivadores corporais, eles podem atingir níveis mais altos. Além disso, qual é o histórico desse clã Bloodrune? Por que eles vieram de repente para o reino do demônio sagrado? Qual é o objetivo deles? Embora o sistema de cultivo deles seja muito mais fraco em comparação com as técnicas de artes marciais que você ensinou, ele ainda é muito único. Qual é o objetivo aqui? No momento em que ele diz isso, Xiao Tian vira a cabeça calmamente, mas de repente congela. O vale inteiro fica em silêncio. Somente ele e Zhong Yangmin ficaram de pé. Todos os guerreiros do clã da Lua de Sangue se transformaram em cadáveres sem vida. Suas almas desapareceram no esquecimento. Zhong Yangmin ficou em silêncio por um momento antes de finalmente falar. Príncipe, você foi longe demais. Você não deixou ninguém vivo. Xiao Tian balança a cabeça. Você está enganado. Não é que eu tenha ido longe demais. É que eles tinham algo a esconder e não conseguiram suportar a pressão. Provavelmente estavam tramando algo contra mim e temiam que eu percebesse. Com isso dito, Xiao Tian dá alguns passos à frente e coloca sua mão na cabeça de Johnny Sin. Foi por isso que não conseguiram se concentrar antes e perderam a chance de sobreviver. Com um leve esforço de força, o corpo de Zhang Yizhen se transforma instantaneamente em cinzas. Naquele momento, Xiao Tian de repente avista um barco voador pairando no céu. Zhong Yangmin também olha para cima e, depois de refletir por um momento, diz: esses criminosos do clã da ferida de sangue desperdiçaram seu tempo. Você até se deu ao trabalho de ensiná-los a serem bons e teve que ensaiar pessoalmente com eles. Honorários trabalhistas, mensalidades, sofrimento emocional. Um simples barco voador certamente não será suficiente. Com isso, Zhong Yangmin entregou seus anéis de armazenamento a Xiao Tian. Príncipe, com eles, acho que muitas pessoas do reino do demônio sagrado que estão enfrentando dificuldades serão ajudadas. Não se trata de espólios de guerra, é caridade e boas ações. Xiao Tian olha para Zhong Yangmin, surpreso e satisfeito com seu pensamento esclarecido. Ele estende a mão para segurar firmemente a mão de Zhong Yangmin, dizendo-lhe com certo entusiasmo: você finalmente entendeu. Não estou sozinho em meu caminho. Xiao Ti acabou de se apoderar de uma espaçonave, apenas para que ela fosse atingida por uma garota. Ela se transformou em um fogo de artifício gigante. Para se redimir, a garota decidiu pagar com seu próprio corpo. Há apenas um momento. Depois que Xiao Ti eliminou todos do clã da Runa de Sangue, ele soprou sobre o vale, levantando todo o solo do vale. Afinal de contas, a limpeza do campo de batalha é responsabilidade de todos para proteger o meio ambiente. Imediatamente depois, Xiao Ti levou Zhong Yangmin para a nave espacial capturada. Ela era ainda mais espaçosa do que o esperado. Era controlada por matrizes mágicas e alimentada por muitas pedras espirituais enormes. Xiao Ti sentou-se no assento principal, bocejou e ordenou: cachorrinho, controle a matriz da nave espacial. Vá até a montanha da chama verde para pegar um porco da chama verde e depois volte para o palácio do príncipe. O filhote de cachorro respondeu obedientemente: sim, mestre. Então, ele deu um tapinha no ombro de Zhong Yangmin. Você trabalhou duro antes. Vá pegar um porco da chama verde mais tarde. Cozinho para que eu reponha minhas forças. Zhong Yangmin sorriu sem jeito. Ele poderia ser tocado até mesmo por uma única palavra errada, mas ainda assim disse obedientemente: tudo bem, príncipe.
sem problemas, muito em breve. Sob a velocidade rápida da nave espacial, os dois pegaram um porco e voltaram para o palácio do príncipe. O filhote de cachorro disse a Xiao Tian: mestre, chegamos. Xiao Tian se levantou e se espreguiçou. Vou pedir para alguém modificar essa nave espacial mais tarde. Ela pode servir totalmente como um meio de transporte. É melhor encontrar as pessoas do clã da Runa de Sangue e fazê-las nos compensar por nossas perdas. Naquele momento, o filhote de cachorro avisou de repente: mestre, Bai Qing está se aproximando. Xiao Tian estava inicialmente indiferente. E daí se ela está se aproximando? O que isso importa? Mas no segundo seguinte, um rugido de trovão veio de longe e de perto. De repente, o assoalho da espaçonave se abriu com um estrondo. Essa pequena dama dragão de cabelos brancos acabou de entrar esmagando sua cabeça. Xiao Tian e Zhong Yanmin ficaram chocados. Essa garota também está começando a fazer entradas dramáticas. Mas antes que os dois pudessem reagir, Bai Qing esmagou a parte superior da espaçonave novamente e saiu voando por um buraco, deixando apenas a luz bruxuleante do trovão. Depois de voar mais dezenas de metros, Bai Qing finalmente parou, com uma expressão perplexa. Será que ela voou rápido demais e viu tudo errado? Como Xiao Tian e Zhong Yanmin poderiam estar naquela nave espacial? Sem saber, ela pensou em voltar para verificar, mas a espaçonave já estava caindo aos pedaços. Os buracos que ela havia feito começaram a desmoronar. No segundo seguinte, a espaçonave se dividiu em duas metades, com uma luz elétrica dourada piscando constantemente. Xiao Tian agarrou Bai Qing, afastou-se rapidamente dali. No segundo seguinte, a espaçonave que havia se dividido em duas ainda nem havia atingido o chão, explodiu violentamente em pleno ar, transformando-se em uma enorme bola de fogo. Xiao Tian estava segurando um porco de chama verde, olhando fixamente para seus próprios despojos de guerra. Minha nave espacial, meu dinheiro, minha compensação, tudo se transformou em fogos de artifício. Os dois viraram a cabeça ao mesmo tempo, encarando um ao outro, e uma onda de emoções não ditas se espalhou. Finalmente, Bai Qing virou a cabeça para o outro lado, sem ousar olhar para Xiao Tian. Ela realmente queria dizer que isso não tinha nada a ver com ela. Logo depois, dentro do palácio do príncipe, duas figuras, uma alta e outra baixa, ficaram frente a frente. Bai Qing parecia se desculpar, muito arrependida. Por alguma razão, ao ver esse navio de guerra, esse ônibus espacial, especialmente ao ver a insígnia do clã da Runa de Sangue, ela não pôde deixar de agir. Zhong Yanmin arrastou silenciosamente o porco de chamas verdes em direção à cozinha. Xiao Tian estava sem expressão, pausando entre cada palavra. Você deve. Eu. Bai Qing só podia responder honestamente. Não tenho nada muito valioso comigo no momento e, devido ao meu estado amnésico, é difícil compensar. Então, eu poderia retribuir com meu serviço. Você pode me mandar fazer coisas como compensação. Xiao Tian olhou para essa garota sem noção. A julgar pela situação atual, parece que não há nada em que você possa ajudar. Bai Qing pensou por um momento, depois cerrou os punhos. Da próxima vez que você lutar contra aquelas duas imperatrizes, se elas o intimidarem, eu posso protegê-lo. Xiao Tian tossiu sem jeito. Não, não, você não pode se envolver nesse assunto. O que devemos fazer então? Bai Qing suspirou. Você me acolheu e eu acabei estragando suas coisas. Xiao Tian pareceu pensar em algo. Você disse que agiu impulsivamente quando viu a marca naquele navio de guerra. Isso sugere que eles estavam mirando em você. Ou melhor, estavam usando você como desculpa para chegar até mim. Bai Qing assentiu sem hesitar. É possível. Talvez eu tenha esbarrado em você por predestinação. Com isso, Xiao Tian pensou. Agora, tudo o que você precisa fazer é recuperar sua memória e encontrar sua casa. Então você pode me pagar pela nave espacial. 2 pássaros. Uma pedra. Você acabou de dizer que fará tudo o que eu pedir, certo? Bai Qing assentiu rapidamente. Sim, tudo o que você quiser que eu faça. A boca de Xiao Tian se curvou em um pequeno sorriso. Ouvi dizer que a atividade física ajuda a estimular o cérebro, e a amnésia geralmente tem algumas soluções convencionais. Mais tarde, as duas imperatrizes foram ao palácio do príncipe de Xiao Tian, ambas pensando que deveriam dormir sozinhas com Xiao esta noite. No entanto, quando se aproximaram do palácio do príncipe, Zihuo Yang e Lu Fengjian pareciam chocadas. Aconteceu alguma coisa? Eles apressadamente usaram seu poder e correram para o palácio. Quando entraram, ficaram atonitos com a cena diante deles. Que diabos está acontecendo? Eles viram Xiao Tian confortavelmente deitado em uma poltrona reclinável que havia sido intencionalmente ajustada a uma certa altura. Na frente dele, Bai Qing estava suspensa no ar, balançando para frente e para trás como um pêndulo. Toda vez que ela se movia em direção a Xiao Tian, sua cabeça colidia com a dele. Em seguida, ela voltava a se mover. Os dois ficaram ali,
atonitos. Ele está dormindo tão profundamente com isso? E essa frequência é tão consistente. Luo Fengjian de repente pareceu animada, seu corpo tremendo levemente. Isso é tão interessante. O que eles estão fazendo? Essa é uma forma especial de treinamento. Zi Huoyan, olhando para Luo Fengjian, que parecia ter perdido os sentidos novamente, gritou. Você perdeu a cabeça? Como você pode achar isso divertido? Precisamos resgatá-los agora. Com isso, Yi Huoyan avançou apressadamente, estendendo a mão para dissipar a energia espiritual que estava suspendendo Bai Qing, e então a pegou quando ela caiu. Xiao Ti ouviu a comoção e abriu os olhos grog. Ao ver Zi Huoyan e Luo Fengjian, ele se espreguiçou e bocejou. Vocês voltaram. Luo Fengjian se aproximou rapidamente, perguntando com expectativa, Irmão Xiao, vocês estavam treinando? Se sim, você pode me pendurar e fazer o mesmo? Xiao Ti esticou as mãos sem palavras, apertando as duas bochechas de Luo Fengjian até o meio. Que bobagem você está falando? Que tipo de treinamento envolve pendurar pessoas e balançá-las? Luo Fengjian apontou para Bai Qing desafiadoramente. Não era isso que você estava fazendo? Depois de colocar Bai Qing no chão, Zi Huoyan a examinou cuidadosamente. Sem encontrar nenhum problema, ela finalmente suspirou aliviada. Felizmente, ela está bem. Ela então se virou para Xiao Tian, um pouco irritada. Você não estava realmente pensando que isso a ajudaria a recuperar a memória? Estava. Por que não? Xiao Tian sorriu com confiança. Acredito que ela já deve ter se lembrado de alguma coisa. Ele então olhou para Bai Qing com expectativa. Bai Qing tocou sua testa pensativamente, finalmente dizendo, além de uma dor de cabeça, não parece que eu tenha me lembrado de nada. Sentindo-se esgotado, Xiao Tian soltou um longo suspiro. Como isso é possível? Eu me lembro de ter ouvido que uma boa pancada na cabeça poderia restaurar memórias perdidas. Ao ouvir isso, Zi Huoyan ficou atônito. Que tipo de ideia bizarra é essa? Onde você ouviu esse método? Coçando a cabeça desajeitadamente, Xiao Tian explicou. Eu ouvi isso na minha cidade natal durante os momentos de lazer. Falando de sua cidade natal, os olhos de Xiao Tian se iluminaram de repente. Outra ideia inundou sua mente. Falando nisso, levar choques elétricos também pode funcionar. Bai Qing, você pode controlar um raio. Pode dar um choque em si mesma? Bai Qing estendeu a mão para sentir o poder de seu relâmpago controlado. Eu poderia tentar. Ao ouvir isso, Xiao Tian ficou visivelmente empolgado. Então vamos. Antes que ele pudesse terminar a frase, de repente sentiu um calafrio frio vindo de trás. Ele se virou e viu Zi Huoyan olhando para ele furiosamente. Mudando rapidamente de tom, Xiao Tian disse, então vamos jantar logo. Zhong Yangmin, minha carne de porco está pronta. Está quase pronto, príncipe. Zhong Yangmin respondeu. Ao ouvir isso, Xiao Tian engoliu em seco. Uma esposa zangada é realmente aterrorizante. Naquela noite, todos se sentaram para um jantar de panela quente. Quando o cérebro de porco Green Flame especialmente preparado ficou pronto, Yi Huoyan o dividiu em dois. Metade para Bai Qing e metade para Luo Fengjian. Irritada, ela disse aos dois. Comam isso para nutrir seus cérebros. Ela então olhou para Bai Qing com resignação. Uma coisa é o irmão Xiao brincar. Mas por que você está participando? Bai Qing pegou o cérebro de porco de sua tigela e o colocou na boca, mastigando enquanto respondia. Se houver uma pequena chance, estou disposta a tentar. Luo Fengjian imediatamente concordou. Exatamente. Você está falando sério demais, Zi. Enquanto falava, ela tentou colocar mais cérebro de porco na tigela de Bai Qing. Zi Huoyan não ficou satisfeita. Diz o ditado. Você é o que você come. Não pense em dar esse cérebro de porco para Bai Qing. Luo Fengjian rapidamente agarrou sua mão para desviar o assunto. Então o que você deve comer para voltar ao normal? Zi Huoyan cerrou o punho com raiva. Diga isso de novo. Luo Fengjian se levantou e disse. O que você quer fazer? Os dois se encararam, triturando os molares de forma audível. Bai Qing simplesmente pegou o cérebro de porco com seus pauzinhos, colocou-o na boca e disse, acho que realmente me lembrei de algo. Ao ouvir isso, todos os três se viraram para olhá-la. Até Xiao Tian parou de usar seus pauzinhos. Bai Qing olhou seriamente para Luo Fengjian. Você é importante, Imperatriz Luo. Toda a esperança está em você. Depois de um momento de silêncio atônito, Luo Fengjian perguntou ansiosamente. Tem mais? Do que mais você se lembrou? Bai Qing balançou a cabeça. Não consigo me lembrar de mais nada. Deixe-me verificar meu espírito de dragão. No segundo seguinte, um majestoso espírito de dragão surgiu e, embora os padrões mágicos nele ainda estivessem lá, rachaduras começaram a aparecer. Ao ver isso, Xiao Tian deu um tapa na mesa e se levantou.
Isso realmente funciona. Que tal irmos lá e... Antes que ele pudesse terminar, um olhar ameaçador de Zihuoyan o silenciou. Ele só podia reclamar internamente. Por que Zihuoyan nunca concorda com minhas ideias? Naquele momento, o sempre curioso Lu Fengjian falou de repente. O método do irmão Xiao é tão bom. Por que não deixá-lo tentar? Ao ver Xiao Tian balançar a cabeça em desapontamento, Lu Fengjian rapidamente lançou um olhar para Zihuoyan. Hoje à noite, irmão Xiao, durma. Zihuoyan estendeu a mãozinha e fez um gesto de ok, indicando que havia entendido. Imediatamente, os dois começaram a discutir. Eu não concordo. Você está procurando problemas de propósito? E se eu estiver? Xiao Tian ficou atônito. O que deu nesses dois agora? No segundo seguinte, os dois balançaram os braços e várias jarras de vinho apareceram instantaneamente no pátio. Cada um pegou uma jarra e provocou. Vamos lá, quem tem medo de quem? Sem mais delongas, os dois inclinaram a cabeça para trás e começaram a beber. Xiao Tian observava com admiração. Meus rins não sobreviverão a isso. Uma sensação de pressentimento dominou, levando-o a pegar um prato de rins fritos e começar a comer furiosamente. Bai Qing, que estava comendo calmamente sua refeição, ficou completamente surpresa com o espetáculo. Será que eles realmente gostam tanto assim de álcool? Mal sabia ela que o que eles estavam bebendo não era álcool, mas solidão. Infelizmente, o preço era a completa exaustão de Xiao Tian. Não demorou muito para que as duas imperatrizes ficassem bêbadas e desmaiassem. Xiao Tian olhou para as duas mulheres desmaiadas com uma expressão resignada, pensando... Vou ter que pedir a Zhong Yangmin para me preparar uma refeição bem nutritiva amanhã. Preparando-se para ajudar as duas imperatrizes a irem para o quarto, Bai Qing de repente deu um tapinha no ombro de Xiao Tian e perguntou. Precisa de ajuda? Xiao Tian rapidamente acenou com a cabeça em concordância. Os dois então começaram a carregar as duas imperatrizes para o quarto. Assim que foram colocadas na cama, elas se aconchegaram naturalmente. Com um olhar de desculpas, Xiao Tian se virou para Bai Qing. Desculpe pelo incômodo. Bai Qing analisou seriamente. Não é incômodo. Segurar Sua Majestade Zi é muito mais fácil. Sua Majestade Lu, por outro lado, é muito grande para ser manuseada facilmente. É incômodo segurá-la. Embora Sua Majestade Zi não seja ruim, algumas coisas são preocupantes quando há uma comparação. O que eles não perceberam foi que, em algum momento, Zihuoyan cerrou o punho com força. Lu Fengjian sussurrou. Não se mexa. Ela está dizendo a verdade. Aguente isso para poder dormir ao lado do irmão Xiao. Ao ouvir isso, Zihuoyan apertou com raiva o punho de Lu Fengjian, que parecia bastante animado. Pressione com mais força. Não se segure em mim. Bai Qing, percebendo esse leve movimento, ficou um pouco intrigada. Suas majestades Zi e Lu acabaram de se mover. Nesse momento, Xiao Tian perguntou. Eu não arranjei um lugar para você ficar? Por que você não foi embora? Bai Qing tocou levemente seus lábios com o dedo indicador. Desculpe-me por incomodá-lo novamente, mas você poderia me deixar inconsciente como ontem? Eu me senti muito relaxada quando acordei. Xiao Tian suspirou em resignação, pegou um colchão e o estendeu no chão. Então durma aqui. Bai Qing se enrolou no cobertor que Xiao Tian havia lhe dado. Obrigado. Boa noite. Com um golpe de sua mão, Xiao Tian derrubou Bai Qing novamente. Quando ela caiu para trás, sua cabeça bateu no travesseiro macio e ela caiu em um sono profundo. Xiao Tian ficou meio agachado, com uma mão apoiando o joelho, olhando para ela em silêncio. A dama dragão de cabelos prateados à minha frente dá a impressão de que ela mesma não se atreve a dormir. Mesmo agora, em seu estado inconsciente, seu corpo está tenso como se fosse por instinto. Em que tipo de ambiente ela deve ter estado antes? No momento em que Xiao Tian estava perdido em seus pensamentos, ele subitamente notou uma cauda negra aparecendo à sua frente. Irmão Xiao, é hora de dormir. Xiao Tian riu baixinho enquanto olhava para as duas mulheres. Às vezes o mundo é assim mesmo. Quando não se pode resistir, tudo o que se pode fazer é se resignar a aproveitar o que se tem. Parece que não há outra escolha. Então, Xiao Tian retomou seu trabalho no encanamento. Depois de uma noite limpando os ralos, ele acordou no dia seguinte sentindo-se revigorado. Naquele momento, Bai Qing abriu lentamente os olhos e se sentou. Ela olhou para trás e percebeu que a cama havia desaparecido. Xiao Tian, segurando uma grande xícara de chá, aproximou-se lentamente. Você está acordada? Sim, dormi bem ontem à noite. Obrigado por sua ajuda. Vocês brigaram de novo ontem à noite? E o que está bebendo? Tem um cheiro maravilhoso. Xiao Tian entregou a xícara de chá para ela. Você se machucou na luta de ontem à noite? Está bebendo chá medicinal para se curar? Xiao Tian conjurou uma nova cama com um aceno de mão. Este é o chá de remania de 6 sabores que eu preparei. Ele é extremamente eficaz para restaurar a vitalidade. Bai Qing devolveu o chá a Xiao Tian,
Você precisa repor suas forças. Percebo que você tem estado muito fraco nos últimos dias. Você deve ter sofrido algumas lesões internas. Precisa de minha ajuda para se curar? Xiao Tian ficou curioso. Você pode se curar? Parece que me lembro de algo sobre a saliva do dragão ser boa para ferimentos em minhas memórias. No entanto, acho que nunca fiz isso antes. Você é uma boa pessoa. Posso tentar lamber seu ferimento. Xiao Tian ficou instantaneamente alarmado, jogando fora o chá que estava bebendo. Pare, pare. Eu perguntei a Long Qiudao sobre isso. É uma bobagem. Além disso, meus ferimentos não podem ser curados por meios comuns. Ao ver a recusa de Xiao Tian, Bai Qing não teve escolha a não ser ceder. Então vamos tentar a terapia de choque elétrico que você mencionou ontem. Xiao Tian ficou intrigado. Por que você está com tanta pressa? Agora você está em segurança. Tire um tempo para descansar. Bai Qing explicou. Quero recuperar minhas memórias o mais rápido possível para que eu possa compensá-lo por quaisquer perdas que eu tenha causado. Xiao Tian ficou em silêncio por um longo tempo. Esse é o seu único motivo? Bai Qing tinha uma expressão séria no rosto. Eu já lhe causei muitos problemas aqui. Além disso, eu prometi a você. Portanto, preciso agir rapidamente. Xiao Tian de repente sorriu alegremente. Muito bem, vamos lá. Mas, além do eletrochoque, pensei em um método ainda melhor. É mesmo? Isso é ótimo. De repente, a voz de Lu Fengyuan gritou. Irmão Xiao, apresse-se e vá comer na casa do primeiro-ministro Zong. Nesse momento, Zhang Wuxuan estava de pé em um barco voador, olhando para o reino do demônio sagrado. Seu rosto estava cheio de preocupação, mas ele só conseguia fingir estar calmo. No entanto, seu tenente, Zhang Zhu, não pôde deixar de perguntar, chefe, já se passaram 3 dias. Zhang Yixin e os outros estão fora há tanto tempo e ainda não há notícias. Será que aconteceu alguma coisa? Ao ouvir isso, Zhang Wuxuan respondeu calmamente. Você ainda não descobriu por que enviei as 10ª equipes. Zhang Zhu coçou a cabeça sem jeito. Não é porque a equipe 10 é a mais fraca? O que mais poderia ser? Com essas palavras, Zhang Wuxuan virou a cabeça, um pouco desapontado. Você não consegue pensar mais a longo prazo como eu? Eu já lhe disse antes. Observe e perceba os talentos entre essas gerações mais jovens. Estou muito confiante em Zhang Yixin. Ele é calmo e tranquilo, e é o mais adequado para coletar informações. Acho que ele desligou deliberadamente a matriz de comunicação do barco voador para evitar ser detectado. Zhang Zhu ficou um pouco surpreso. Como você sabia, chefe? Acabei de verificar e ele realmente está desligado. Ao ouvir isso, Zhang Wuxuan se sentiu ainda mais confiante em seu julgamento. É por isso que você deve amadurecer um pouco. Há coisas que você pode aprender com a equipe 10. Vamos esperar mais alguns dias para que eles respondam. Talvez eles voltem e façam um relatório pessoalmente. Zhang Zhu riu sem jeito. Chefe, você realmente é o chefe. Sempre pensando a longo prazo. Tenho muito a aprender, mas já se passaram mais 10 dias. Chefe, ainda não houve contato com Zhang Yixin. Será que realmente aconteceu alguma coisa? Zhang Wuxuan virou a cabeça para olhar para ele com desdém. O que eu lhe disse antes? Os jovens devem ser firmes. Ele ainda tem um cristal de sangue. Com o que você está preocupado? Se algo realmente tivesse acontecido, já teríamos visto uma explosão. Zhang Zhu coçou a cabeça careca. Mas já faz tanto tempo e ainda não há notícias. Zhang Wuxuan se virou para encará-lo. Você está comigo há muito tempo, Zhang Zhu. Desde o cerco ao dragão sagrado até a fuga do clã do demônio sagrado, tenho que criticá-lo. Zhang Yixin se aprofundou muito. Zhang Yixin entrou profundamente no território inimigo. Quem sabe os perigos que ele enfrentou? E você, como um dos membros mais antigos do clã, não pode nem mesmo lhe dar um pouco de confiança. Quantas vezes eu já lhe disse para ficar calmo, firme e relaxar? Zhang Zhu se sentiu impotente. Mas já se passaram 10 dias. Ele deveria pelo menos ter relatado algo, certo? Não ter nenhuma notícia não é bom. Zhang Wuxuan ainda descartou suas preocupações. Azul, você precisa aprender a ficar calmo. Não faça papel de bobo. Você deveria aprender com Zhang Yixin. Você sabe o que significa quando não há notícias por 10 dias? Zhang Zhu pareceu surpreso. O que isso significa? Zhang Wuxuan acenou dramaticamente com a mão e levantou a voz. Significa que os perigos lá embaixo são mais complicados do que imaginávamos. Zhang Yixin deve estar estabelecendo cautelosamente uma base sólida para nós. O que precisamos fazer agora é acreditar nele sem reservas e esperar pacientemente por suas boas notícias. Confie em mim. Zhang Yixin certamente terá sucesso. Ele pode já ter se infiltrado na base inimiga e está prestes a obter os principais segredos do Imperador Demônio Sagrado. Zhang Zhu olhou para os olhos de seu chefe cheios de expectativa e não pôde deixar de pensar. Zhang Yixin,
Você está prestes a ter um grande sucesso. O tempo passou calmamente. Um mês depois, Zhang Wuxuan começou a duvidar. Zhang Zhu perguntou com cautela: chefe, você não acha que esse garoto desertou? Acha? Já faz tanto tempo. Ao ouvir isso, Zhang Wuxuan explodiu em raiva. Absolutamente impossível. Zhang Zhu não pôde deixar de lembrá-lo. Mas já faz um mês, chefe. Zhang Wuxuan sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não, isso não pode ser. Zhang Zhu deu um tapinha no ombro de Zhang Wuxuan. Chefe, não somos um clã de tolos. Mesmo que Zhang Yixin esteja firme, ele ainda faz parte do nosso clã da runa de sangue. Ou ele se foi, ou se tornou lacaio de outra pessoa. Não há outro motivo. Ao ouvir isso, Zhang Wuxuan finalmente teve que aceitar a realidade. Como ele desejava que Zhang Yixin fosse de um clã de tolos, ele havia perdido sua confiança. Depois de ponderar por um momento, Zhang Wuxuan deu uma ordem: peguem a segunda e a quinta equipes e 10 são para verificar a situação. Sejam cautelosos, não ajam de forma imprudente. Zhang Zhu cerrou os punhos. Entendido, chefe. Não sou um novato. Vamos concluir a missão. Você pode contar conosco. Zhang Wuxuan assentiu levemente. Vá em frente. Tenho fé em você. Momentos depois, 7 ou 8 barcos voadores correram diretamente para o reino do demônio sagrado. Nesse momento, na montanha da chama verde, 2 barcos voadores do clã da runa de sangue estavam estacionados com um feitiço de camuflagem. Zhang Zhu estava dando ordens. A segunda equipe é mais forte. Observe os arredores primeiro. Informe imediatamente se algo incomum acontecer. Quinta equipe, estabeleça um perímetro e examine o ambiente. Vamos ver o que está acontecendo. Ao terminar suas instruções, ele gesticulou, puxando os 2 barcos voadores para dentro de seu próprio artefato espacial. Feito isso, ele mais uma vez instruiu as equipes atrás dele. Sejam discretos, não se envolvam a menos que seja absolutamente necessário. A multidão gritou em uníssono. Entendido. Pouco depois, o capitão da quinta equipe, Zhang Zixi, começou a montar a formação, colocando uma ferramenta espiritual especial capaz de escanear o ambiente do reino e fornecer informações relevantes. Matriz de detecção de energia espiritual. Ativar. Quando ele gritou, uma formação complexa apareceu no ar, mas Zixi congelou de repente, olhando para a energia espiritual que formava uma cortina à sua frente, falando em um tom surpreso: esses dados, por que são assim? Ao ouvir isso, Zhu imediatamente se aproximou para perguntar: o que está acontecendo? Zixi apontou para as flutuações exibidas pela energia espiritual. O reino do demônio sagrado é um reino de nível médio, mas sua estabilidade espacial está quase no mesmo nível dos reinos superiores. Seus níveis de energia espiritual, leis do céu e da terra, estão todos aumentando gradualmente. Zhang Zhu pareceu intrigado. Isso não é dizer o óbvio? Os reinos ascenderão a menos que estejam em um período de declínio. Zhang Zixi explicou pacientemente, mas isso se baseia em observações de longo prazo. A elevação do reino do demônio sagrado é visível a olho nu. Deve haver algo ancorando esse lugar, fazendo com que sua energia espiritual aumente a uma taxa de um dia em comparação com um ano em outros reinos de nível médio. Ao ouvir isso, os olhos de Zhang Zhu brilharam de compreensão. Parece que esse é o segredo por trás da força formidável do Imperador Demônio Sagrado Lu Taotian. Talvez Zhang Yixin tenha saído do radar para levar todo o crédito para si mesmo. Zhang Zixi mais uma vez manipulou a matriz de ferramentas espirituais. Depois de escanear por um momento, ele apontou uma direção. As flutuações de energia espiritual ali parecem remontar a uma era muito distante. Talvez encontremos algo que vale a pena lá. Zhang Zhu lhe deu um tapinha no ombro. Bom trabalho, meu jovem. Vamos seguir nessa direção, encontrar esse tesouro antigo e descobrir os segredos do Imperador Demônio Sagrado. Mal sabiam eles que, na verdade, estavam indo em direção ao palácio do príncipe Xiao Tian. Enquanto isso, Xiao Tian, que estava praticando meditação em pé com Zhong Yangmin e de repente espirrou violentamente. Esfregando o nariz com uma expressão intrigada, ele se perguntou: quem está pensando em mim assim do nada? Não importa, isso não é importante. A principal tarefa